Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. Esse com a nossa caixa trigonométrica. Já conhecemos de vídeo passado alguns detalhes sobre o nosso círculo trigonométrico. Já sabemos que o eixo horizontal nada mais nada menos é o eixo dos cossenos. O eixo vertical do círculo trigonométrico representamos os valores dos cossenos desses devidos arcos. Senhores, a nossa caixa trigonométrica é uma maneira de você encontrar todas essas relações ou esses valores de seno e cosseno na primeira volta. E lógico, se você sabe os valores de seno e cosseno, tranquilamente você determina os valores de tangentes ou das tangentes, que são dependentes por definição as tangentes a seno sobre o cosseno. Em outras palavras, senhores, a nossa meta em relação a esse vídeo é que você complete essa tabela da primeira volta de todas as relações seno, cosseno e tangente. Os arcos de 30, já até 90 estão concluídos, até 360 graus. A meta é que você preencha. Bom, como funciona a nossa caixa, o primeiro passo? Vamos aqui ao nosso círculo trigonométrico, que não é novidade mais para nós. Temos aqui o eixo cosseno, o eixo do seno. Vamos tomar sobre esse eixo, senhores, um triângulo retângulo, em que nesse círculo tomamos, nesse vértice desse triângulo, um ponto P, de coordenadas x, y. Senhores, em relação a esse ponto P, que dá origem a um arco, que nós vamos denominá-lo de arco ou ângulo x. Senhores, em relação ao triângulo, vamos tomar paralelas a seus catetos. Uma paralela ao cateto vertical e uma paralela acima ao cateto horizontal. Em relação ao arco π, senhores, meia volta, nós vamos tomar aqui um x a mais. Ou seja, nós temos aqui dois triângulos congruentes, semelhantes. Então, nós podemos trabalhar com esse arco de meia volta mais o x como sendo o arco π menos x. Senhores, em relação a esse triângulo, vamos completar nossa caixa. Tomamos em relação a esse triângulo, novamente uma paralela ao eixo, ou melhor, ao cateto horizontal, e uma vertical, fechando aqui a nossa caixa. Mas para efeito de complementação dos arcos fundamentais, nós temos aqui então o arco no segundo quadrante, consideramos o arco π menos x, e bem como, senhores, o arco lá no quarto quadrante, da mesma estrutura do triângulo anterior, nós podemos usar o 2π menos x. Senhores, em relação a esse nossa caixa, nós temos aqui a representação do seno do eixo x e bem como o cosseno desse referido eixo. Senhores, vamos chamar os demais em relação a esses dois. Como vamos então trabalhar? Cada ponto desse plano, ele possui uma abscissa que é o cosseno do arco x e o seno do arco x. Senhores, a nossa caixa, o seno e o cosseno da circunferência trigonométrica, seja x a medida de um arco de extremidades P na circunferência trigonométrica. Então, definimos como seno de x a ordenada desse ponto P. E bem como, senhores, o cosseno desse arco x a abscissa desse ponto P. Senhores, a nossa caixa resumida. Nós temos aqui então o nosso arco no primeiro quadrante com seno x e o seu respectivo cosseno x. E os arcos que nós trabalhamos fundamentalmente, segundo quadrante é o π menos x, terceiro é o π mais x e o quarto, senhores, é o 2π menos x. Necessariamente, você deve guardar que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos e o eixo vertical os senos. Senhores, a nossa caixa, ok? Então, vamos ao segundo quadrante. Ora, onde vamos, ou o que podemos dizer do seno de π menos x? Senhores, o seno de π menos x, olha onde ele está. Ele, em relação ao seno de x, que é o primeiro quadrante, o que é que se pode dizer, senhores? Podemos trabalhar com o seno de π menos x igual ao seno de x. Senhores, o cosseno desse arco π menos x, horizontal agora, como trabalhamos com ele? Aqui é o cosseno de π menos x. Você verifica pela nossa figura que
cosseno de π menos x é oposto ao cosseno de x. Então, podemos dizer que ele é menos cosseno de x. Senhores, vamos à nossa caixinha, ao nosso terceiro quadrante. Arcos π mais x, meia volta mais o nosso x. Em termos de seno, senhores, o seno de π mais x está abaixo. Se ele está abaixo, senhores, ele é oposto ao seno de x. Dizemos então que seno de π mais x é igual a menos o seno de x. Senhores, e o cosseno de π mais x está à esquerda da origem, né? Cosseno de π mais x é oposto ao cosseno de x, ou seja, π mais x é menos cosseno x. Senhores, finalmente o nosso arco 2π menos x, quarto quadrante. Este é a nossa representação do seno de 2π menos x. O que se pode dizer dele em relação ao seno de x, senhores? São opostos. Então, vamos trabalhar com ele sendo menos o seno de x. E o cosseno de 2π menos x, senhores, é o mesmo, é igual ao cosseno de x. Senhores, então aí nós temos a nossa caixa, aquilo que denominamos de caixa trigonométrica. É um processo bem prático e fácil de você determinar ao trabalhar com arcos na nossa primeira volta. Um exemplo, vamos aqui determinar os valores de seno 150, cosseno 225, seno 300, usando a nossa caixa trigonométrica. Senhores, aqui nós temos a nossa caixa com seus devidos valores iniciais, digamos assim. Bom, seno 150 está no segundo quadrante, né, senhores? Como podemos dizer ou trabalhamos em função a ele? 180 menos x. O seno de 180 menos x, senhores, ele está... O seno localizamos no eixo vertical. Então, o seno de 180 menos x, senhores, é o mesmo. Seno de 180 menos x é o mesmo seno de x. Ou seja, o 180 menos 30 é a maneira de redigirmos o 150 buscando ou usando o 180. Ficamos a depender do mesmo seno de 30. E o seno de 30, senhores, é um meio. É o que equivale ao seno de 150 graus. 225, senhores. Cosseno 225, terceiro quadrante. Desculpa, terceiro quadrante. Então, senhores, vamos usá-lo a ser 180 mais x. Cosseno de 180 mais x, senhores, é oposto ao cosseno de x. Então, senhores, podemos reduzir a primeira volta sendo ao primeiro quadrante, sendo 225, né? 180 mais 45, que vai valer, então, quem? Menos o cosseno de 45, que é o menos raiz quadrada 2 sobre 2. 300 graus, senhores, o seno de 300, podemos usá-lo sendo 360 menos 60, né? Ou seja, o 360 menos x. O que se diz do seno de 300? Para baixo está oposto ao seno de x. Então, senhores, seno de 300 é o 360 menos 60, que é o mesmo, que é oposto ao seno de x. Nosso caso é seno de 60. Se seno de 60 é raiz quadrada 3 sobre 2, o seno de 300 trabalhamos com ele sendo menos raiz quadrada 3 sobre 2. Senhores, então aí um pequeno exemplo de como você usa a nossa caixa. Dei uma treinadinha que eu acredito que facilite os seus trabalhos. Deixamos então aqui a resposta daquele problema anterior. O primeiro deles na abertura do vídeo, para você completar a tabela, ou essa tabela trigonométrica, usando a nossa caixa. Faça um bom treino. Bem, senhores, bons estudos. Valeu. Até a próxima.